galerinha, explicando todas as revoltas do Brasil em 12 minutos do canal do Novos Clássicos, gente. Mais um vídeo de Novos Clássicos trazendo aqui pra vocês. Um vídeo bem interessante aí, um vídeo bem legal. Sobre revoltas, e é curioso, porque esses dias, mano, eu falei que eu não tinha... que eu não conhecia tanto sobre algumas revoltas e tal, que eu tinha meio... que eu tinha um pouco de dificuldade de entender, assim, porque tem várias revoltas, principalmente no Nordeste tiveram várias revoltas que às vezes eu confundo na minha mente, né, cara? Então, tô bastante curioso pra esse vídeo, acho que vai ser bem interessante aí, tá bom? Então, deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição, passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do Discord tá na descrição, se você fazer parte, tô sempre lá trocando uma ideia. Bora! Confederação dos Tamoios. Nossa, Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles se depararam com vários tipos de índios. Eles se aliaram com um grupo, os Tupiniquins, e todos os outros viraram seus inimigos, se tornando alvos de ataque para escravização. Até por isso que hoje em dia os que mais tem no Brasil ainda são os Tupiniquins, né, cara? Mas provavelmente na época, eu não sei qual que era a quantidade, assim, qual grupo tinha um mais, né, cara? Mas os Tupiniquins eram um dos grupos, né, cara? E hoje são o que mais tem gente, né? E conversão. Os Tamoios, depois do assassinato de um cacique deles, decidiram formar uma grande aliança de tribos e se rebelar, claro, com a ajuda dos franceses. Depois de 13 anos de revolta, acabaram derrotados, primeiro expulsos do litoral paulista, depois derrotados definitivamente na Batalha do Uruçu-Mirim, bem no Rio de Janeiro, no dia do padroeiro da cidade, São Sebastião. Quilombo dos Palmares. Isso é triste pra caramba, porque certamente os povos indígenas eram muito mais diversificados, né, cara? Em cultura e tudo mais, tudo bem que tinha umas culturas ali, como a dos Tupinambás, que eram um pouco complicadas, né, cara, assim, né, eles, né, vamos dizer que gostavam de uma carne com outro sabor, né, cara, então, assim, né, vamos dizer que também não eram lá as pessoas mais boazinhas do mundo, mas que, de fato, tinham muitas outras tribos, tinham, né, cara, ainda tem, né, só que os que mais sobraram foram aqueles que apoiaram os portugueses, né, mano, não apoiaram, né, mas meio que apoiaram, vai. Esse foi o maior quilombo da história, contando com 20 mil habitantes, divididos entre várias comunidades no Alagoas. Cara, imagina 20 mil escravos, cara. Imagina isso, cara. É um número assim que a gente escuta e a gente não para e pensa, tá ligado? Na quantidade que é esse número, né? Ali viviam escravos fugidos, indígenas, caboclos e até alguns soldados portugueses desertores. Durou em torno de 50 anos e começou a ser bastante atacado tempo, né? Depois da expulsão dos holandeses, para suprir a falta de mão de obra para os engenhos. No total, foram 18 expedições militares para destruir Palmares, até o bandeirante Domingos Jorge Velho conseguir. Primeiro, emboscou o líder do quilombo, Zumbi, e depois invadiu com 6 mil soldados e alguns canhões, dando fim à resistência. Revolta da Cachaça. Caramba, que doideira, né? Porque, tipo assim, eu não sabia que tinha durado tanto tempo assim o Quilombo dos Palmares, sabia? Eu nunca tinha me ligado que era... desse tamanho, realmente. Não fazia ideia, cara. Assim, desse quantidade de tempo, sabe? Eles gostavam dos franceses? Pode ser. Isso aqui eu achei que era Ade. Cachaça. Em 1660, os portugueses resolveram proibir o consumo da cachaça para que os brasileiros importassem vinho do Porto. Adivinha o que aconteceu? Os cariocas se revoltaram, invadiram a casa do governador, decretaram que ele não mandaria mais em nada e que a cachaça estava permitida de novo. Isso é... Pode tirar tudo do povo, você não pode tirar a pinga, né, cara? Até ele voltar e prender todos os revoltosos. Só para depois a rainha permitir a cachaça de qualquer jeito. Revolta de Vila Rica. Tá certo, né, cara? A pinga não pode faltar tudo na mesa do brasileiro, menos a cachaça, né, cara, pra esquecer os problemas. No século XVIII, quando o ouro de Minas Gerais era o principal produto do Brasil, os portugueses resolveram cobrar 1/5 de imposto sobre todo o ouro produzido. Esse pagamento deveria ser feito em casas de fundição oficiais, e todo o ouro que não passasse do quê? Por elas seria proibido de circular. A consequência é que em 1720, moradores de Ouro Preto se revoltaram, tentando abolir as fundições e diminuir os impostos. Eles foram reprimidos e o Filipe dos Santos foi enforcado, esquartejado e teve seus membros expostos na praça pública. Isso soa bastante familiar. Me parece que não era muito legal se revoltar nessa época, né, cara? Os caras realmente gostavam de deixar um exemplo, né? Não, caraca, né, cara? Com o Tiradentes é a mesma coisa, né? Eles fazem isso pra deixar como exemplo mesmo, né? Confidência mineira. Décadas depois da revolta de Vila Rica, os portugueses inventaram uma nova taxa para os mineiros, a derrama, que determinava que se o quinto não chegasse a 1.500 quilos de ouro, os brasileiros tinham que completar... Cara, isso é simplesmente bizarro, né, cara? 1.500 quilos, o tal do quinto dos infernos mesmo. É daí que vem esse termo, inclusive? Acho que sim, né, cara? ...valor com impostos.
A derrama raramente era posta em Quintos prática, mas em infernos. 1789 todo mundo sabia que ela ia acontecer, o que gerou uma conspiração. Mas diferente das últimas revoltas, essa não mirava só na diminuição de impostos, mas sim em transformar as Minas Gerais num país independente, parecido com um recém-criado estado. Total. A Inconfidência Mineira, mano, é uma tentativa de Estados Unidos do Brasil, né, cara? Total, ali era uma república bem daquele estilão do que foi a formação dos Estados Unidos, né? Por causa de impostos e tudo mais, é total isso, né, cara? Só que que os Estados Unidos ganhou força, né? O da Inconfidência Mineira não deu tempo de ganhar força, né? Foi reprimido muito rápido. Na verdade, eles foram... não é que foi reprimida muito rápido, né? Que foram um cara ali e caguetou todo mundo, né? Estados Unidos. O problema é que, antes de pegarem armas, eles foram dedurados para as autoridades Então. e o Tiradentes pagou o preço. Igual o Felipe. Cara, mas é uma boa... Não sei se tem um vídeo sobre isso, mas seria uma boa realidade alternativa aí da gente ver num vídeo um dia. E se Minas Gerais tivesse se tornado independente nessa época, né, cara? O que será que teria acontecido, né? Será que você teria se expandido também, né? Interessante, dos né? Santos. Ele pelo menos virou E teria se tornado independente muito antes de todos os outros países da América do Sul, né, cara? Isso é muito doido, cara. o herói nacional, quando o Brasil virou república. Mineira, os baianos também fizeram uma conspiração Bora. baseada nas ideias liberais das revoluções francesa e americana. Um grupo que unia pessoas comuns e grandes mercadores locais, insatisfeitos com Salvador deixar de ser a capital da colônia e com restrições ao comércio impostas por Portugal, planejou transformar a Bahia numa república independente, sem escravidão e que seria governada não pelos nobres, mas por uma meritocracia. Mas eles só chegaram a jogar caraca! panfleto na rua e foram brutalmente reprimidos. Revolução Doideira, né, cara? Mas é a primeira de várias aí que vão rolar no Nordeste. Por isso que confunde a mente, não tem jeito, cara. Quando a família real veio pro Brasil em 1808, eles A pernambucana, mas não é ainda a Confederação do Equador, né, cara? Que é outra que vai aumentaram ter também em impostos em Pernambuco, né? e substituíram seus governantes, deixando os locais bolados. Aí, assim como os mineiros e baianos, eles resolvem fazer... Pô, sabe? Por que... Não. A bandeira da Bahia não é tão feia, né, cara? Mas, pô, essa bandeira aqui é bonita pra caramba, né, vai dizer. Eu gostei, ela é simples e bonita. Não é tricolor porque é duas coisas, mas é uma listrada. Pô, mas eu gostei dessa bandeira aqui fora, que é bem mais representativa, na minha opinião. Vocês não acham, não, cara? Sua revolução gostei dessa iluminista bandeira em aqui da Bahia, hein? 1817. Adotei Mas eles ela têm em mais Bahia. sucesso. Chegam a tomar o poder, declaram Pernambuco uma república independente e começam a fazer uma constituição, que nunca foi concluída porque só 75 dias depois foram esmagados pelo exército e marinha Cara, foi português. esmagado, foi 75 dias, né, cara? Não foi um dia pro outro, né? Os caras tiveram 2 meses aí de planejamento ainda, cara. E como o sul de Pernambuco se manteve leal à coroa, virou uma província separada, Alagoas. Confederação do Equador. Ó, essa daí é mais forte Só ainda, 7 né, anos mano? depois, os pernambucanos decidem brigar de novo com a família real, dessa vez resistindo às políticas de centralização do Dom Pedro Pernambuco não queria mesmo ser parte do Brasil, né, cara? Que I, doideira. que vieram junto com a Constituição de 1824. Eles queriam a autonomia da província, que tinha sua elite ainda ligada ao ciclo colonial da cana. Acabaram decretando independência mais uma vez, como uma república nordestina de ideias liberais, mas não foi pra frente. O movimento tinha muitos abolicionistas Eu não sei se é realmente isso, mas me parece que essa Confederação do Equador até tinha outros caras que eram reincidentes da outra revolta, né, cara? que não eram bem vistos pelos senhores de terra, e o imperador financiou mercenários ingleses para cercar o porto do Recife. Cabanagem. A primeira Ok. das revoltas da regência de Dom Pedro II aconteceu no Grão-Pará em 1835. Você já ouviu falar bastante, mas eu nunca entendi direito o que Começou com a é. insatisfação das elites locais, negligenciadas pelo Rio de Janeiro, mas logo virou uma grande insurreição popular dos cabanos, os pobres que viviam em cabanas de barro às margens dos rios. caraca. Um dos episódios mais violentos da nossa história acabou vitimando entre 30% e 40% Uou! da população do Grão-Pará e piorando Caraca! muito a qualidade de vida na região. Revolução Nossa, eu não fazia ideia dessa. Caraca, que doideira, que brutal que foi, né? Meu Deus. Farroupilha, essa daí é honra, essa é a do sul, revolta mesmo, hein? mais bem sucedida de Essa é mais todas, os bem-sucedida, gaúchos né? não Não dá pra aguentavam negar. mais o descaso do Rio com a indústria de charque local, que acabava com preços mais altos do que a competição argentina ou uruguaia. Além disso, as ideias republicanas que vinham desses países Eu nem sei o que é Shark direito, é couro isso, cara? Eu sei lá o que é Shark. e a recente independência do Uruguai aumentaram o fogo revolucionário. Começou com uma revolta contra impostos, terminou como uma luta por independência, abolicionismo e república. Tiveram conquistas impressionantes, mas na medida que as outras revoltas da regência foram sendo encerradas, passaram a tomar mais Deu pressão pra, e deu pra acabaram... focar, mas é bizarro, né, cara? Impressionante realmente como o Brasil Império conseguiu se permanecer unificado, né? Porque era revolta pra tudo que é lado, né, cara? Ninguém dava um sossego, né, cara, pro Brasil, negociando né, uma cara? paz. Revolta do Malês. É, mas aí nem falou, né, cara? Que a Farroupilha se espalhou pra Santa Catarina e tudo mais, né, cara? Foi uma parada doida mesmo. Nossa, essa do Malês é inacreditável, né? É muito interessante. Naquela época, a Bahia recebia muitos escravos muçulmanos por conta de guerras Isso no é reino muito de louco, Oió, cara. na África, e que passaram a chegar em Salvador, uma cidade onde 40% dos habitantes eram escravos.
A revolta fracassou porque a polícia percebeu que havia algo sendo organizado na cidade e perseguiu os revoltosos antes do início do plano. Foi a primeira e única tentativa de fundar um califado nas Américas, Cara, e serviu por décadas Um califado das Américas, cara. Isso é bizarro. O Bunny participou dessa da Farroupilha? como justificativa para piorar ainda mais o tratamento dos negros no Brasil. Sabe nada. Que doideira, né, cara? E é meio bizarro, né, cara, que esses malês, esses povos que vieram desses reinos na África acabaram sendo meio que cristianizados aqui no Brasil, né, cara? Porque hoje a presença islâmica no Brasil é bem pequena, né? A única revolta protagonizada pelas classes médias urbanas durante a regência. Foi uma resposta dos baianos à falta de atenção da corte no Rio, à exclusão na política local. Todo mundo tava excluído nessa época, né, cara? Os do Sul tava, os do Pará tava, da Bahia, de Pernambuco, todo mundo tava se sentindo excluído. Um mal-estar econômico, pela inflação e pela seca. Eles queriam que a Bahia fosse Se todos estão excluídos, quem está incluído, né, cara? uma república, mas transitória, só enquanto Dom Pedro II não chegasse à maioridade. Os escravos e seus proprietários, ainda traumatizados com a revolta do Malês, não participaram do movimento, o que fez com que ele fosse derrotado rapidamente. Balaiada. Ok. Nascida da insatisfação popular contra as autoridades conservadoras do Maranhão, com escravos fugidos e pessoas das classes populares, mas que rapidamente perdeu o controle. Logo, os liberais saíram e a balaiada virou uma grande turba raivosa, exigindo melhores condições de vida. Sem lideranças, acabaram sendo dizimados pelo futuro Duque de Caxias. Revolta da Armada. Caraca, não sabia dessa. Mas chegou até aqui e não quer ser você não é um revoltoso contra o Bunny? Por favor, deixa um like, se inscreva no canal, que não custa nada, tá bom? Pelo amor de Deus. Logo depois da República ser proclamada, a Marinha, que era conhecida como Armada a Marinha era fiel ao Dom Pedro II, né, na mano? época, e era mais monarquista, se revoltou 2 vezes contra o governo. A primeira foi em E 18... diz que de fato eles queriam mesmo ir pra... Logo terá a revolta do Sabo Muita. Diz que eles queriam realmente entrar em guerra, né, cara, com o exército aí e tudo mais, né, cara, mas o Dom Pedro não quis não, né. 1891, quando ela ameaçou bombardear o Rio de Janeiro e Se eu sou o Dom Pedro, eu tinha entrado, eu tinha falado, meu, não, vou voltar lá e vou tomar meu trono, tá de sacanagem, esses caras vão me tirar daqui, né, cara. o Deodoro a renunciar, já que ele tinha violado a Constituição quando fechou o Congresso. Quem assumiu foi o Floriano, que pela Constituição deveria convocar novas eleições, mas só seguiu como presidente mesmo. A Marinha não gostou e fez a segunda revolta da Armada. Dessa vez realmente bombardeando o Rio de Janeiro e depois fugindo para a capital de Santa Catarina. Lá eles são esmagados pelas forças do Floriano, que ainda deu batalha mesmo, cara. Mas eu sei que, tipo assim, mas até onde eu sei, não foi todo o exército, quer dizer, toda a marinha que foi usada, né? Tipo assim, o Dom Pedro não meia quis, cidade né? em homenagem a si mesmo, Florianópolis. Guerra de Canudos. No final do Que século é um nome muito mais bonito do que Desterro, que era o nome antigo de Florianópolis, né? Meu Deus do céu. XIX, um homem chamado Antônio Conselheiro Ih, agora começou, tem todas as fases, né? Tem a fase dos caras querer criar países no Brasil, Confederação do Equador, Farroupilha, na Bahia, em Pernambuco, né, cara? Agora é a fase dos cultos, vai ter o do Contestado, tudo só culto, ó. começou a atrair seguidores vagando pelo Nordeste isso é uma e pregando loucura, uma cara. vida religiosa simples. Com mais de 20 mil devotos em 1890, ele cria o Arraial de Canudos no interior da Bahia e começa a arranjar problemas com forças locais. Isso, somado ao fato de odiar a República, atraiu a ira do exército brasileiro. Primeiro mandaram 600 soldados atacarem Canudos, que sofreram uma derrota humilhante para os sertanejos. Depois enviam 1.500 homens com canhões, que também são derrotados. Então, para evitar um terceiro vexame, o exército manda 12 mil soldados Uou! e dizima todos os 25 mil moradores de Canudos. Revolta da vacina. Caraca, basicamente foi um expurgo, né, cara? Em 1904, Nossa, da vacina é a mais ridícula de todas. depois de né, cara? combater Meu Deus. surtos de doenças em Santos e no Rio, o ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, decide combater a doença mais letal da época, a varíola, com a tecnologia mais avançada que existia, a Vacina. O problema é que, quando a população descobriu que ela continha varíola bovina, muitos se recusaram a tomá-la. Oswaldo Cruz, sendo um homem jovem sensível de sua época, decide usar a polícia para vacinar as pessoas forçadamente. Cara, que história maluca isso, né, cara? Assim, é uma doideira do cara. Inclusive, Todo mundo tá errado nisso daqui, né, invadindo cara? suas casas. O resultado foi uma onda de protestos cada vez mais violentos no Rio Mas curou pelo visto, né, cara? de Janeiro, que culminaram numa tentativa de golpe. No final, a revolta foi duramente reprimida, com 900 prisões, mais de 30 mortes e 400 deportados Cara, que por ópio. loucura isso, Revolta da Chibata. Isso é simplesmente bizarro, né, cara? No século XX, a Marinha Brasileira, apesar de já ter navios modernos ingleses, ainda puniu os marinheiros Os caras foram horríveis, eles prometeram
se o pessoal que sobrou se rendesse ia poder continuar vivendo, mas executaram todos, sumiram com os corpos. Foi uma execução ali, né, cara? Foi basicamente um expurgo, que eu falei, né, cara? Quiseram destruir fisicamente. tudo mesmo, Aí, deixar um em sobrevivente pra 1910, trás. quando o marinheiro leva 250 chibatadas por entrar no navio com 2 garrafas de cachaça, uma revolta começa. Liderados por João Cândido, os marujos capturaram os 2 navios mais modernos da marinha e bombardearam o Rio de Janeiro, demandando o fim das punições corporais. O governo aceitou as demandas, mas depois puniu os revoltosos de qualquer maneira, com expulsões da marinha, prisões e execuções. Guerra do Contestado. Doideira. No interior de Santa Catarina... Olha aí, ó, depois do de Contestado. Essa daí foi aqui no meu Paranazão, né? Quer dizer, esse território aí hoje é de Santa Catarina, mas naquela época era o Contestado, que ninguém sabia de quem que era essa parte aí, interromperem né, a cara? construção de uma ferrovia, os homens que trabalhavam nela e camponeses locais se juntaram ao líder religioso monarquista Olha a cidade de Ponta Grossa. Quem já passou em Ponta Grossa aí? Eu já passei algumas vezes, hein? Na e começaram a cidade. criar uma sociedade independente da República Brasileira. Bem parecido com Canudos. Como foi a resposta do governo, foi bem parecida com Canudos. Exatamente, né? A história se... Basicamente, cara, é Ctrl-C, Ctrl-V, cara. É bizarro isso aqui, né? 12 mil tropas com canhões, Caraca, tem o mesmo número, que doideira, né? metralhadoras e até aviões para esmagar a revolta. Que Foi eles o só primeiro uso de avião, se eu não me engano. conseguem fazer depois de 4 anos de luta contra os rebeldes. Caraca, esse Revolta cara é do brabo. Forte de Copacabana. Desde o fim do governo do Marechal Hermes, os militares sentiam que estavam cada vez mais afastados da política. Passou na Ponta Por Grossa. isso, uma geração de jovens oficiais decidiu se posicionar fortemente em defesa de uma grande reforma da República Velha. Depois que o próprio Hermes da Fonseca foi preso, seu filho, Euclides Hermes, organizou o movimento da revolta. Foi a primeira revolta tenentista e foi um fracasso total. No fim, 18 homens marcharam pela praia de Copacabana. Mas não dá pra negar que essa foto aqui tem uma aura na parada, né, cara? Não dá pra negar, fora que esse cara parece o Santos Dumont com esse bigode, que o Santos Dumont era baixinho, né? Não dá pra negar que isso aqui, cara, os 18, tipo assim, marchando só eles, tá ligado? Dá pra negar que o bagulho são macho, né? Para enfrentar batalhões de mais de 5 mil soldados. Poucos sobreviveram, mas seu exemplo incendiou o Brasil, preparando ele para a próxima revolta. Revolta Paulista. Boa parte dos Essa tenentistas do Brasil inteiro pesada haviam mesmo. se reunido em São Paulo para derrubar o presidente Arthur Bernardes e implantar seus ideais liberais. Começou como um levante militar, mas muitos setores da sociedade paulista acabaram apoiando, estudantes, operários e civis no geral. Ocuparam a cidade e incentivaram revoltas em outros lugares, mas acabaram derrotados pelo governo, que era muito mais poderoso e que não hesitou em bombardear. Cara, mas não dá pra negar, assim, uma coisa que o Brasil fez bem na história foi reprimir revoltas, né, cara? Isso daí não dá pra negar que o Brasil realmente é craque, né? Porque, olha, é impressionante. A única que não conseguiu foi essa Esplatina, né, cara? Mas não foi revolta, né? Foi mais uma guerra, né? Mesmo com a Argentina, né? E fora que o Uruguai nunca foi blá bem brasileiro. A gente até fala que era, né? Mas nunca foi, assim, todo o território do Uruguai, né? A única parte do Uruguai que era realmente da coroa portuguesa por muito tempo era a cidade de Sacramento, né? Mas o resto do Uruguai nunca foi lá muito de Portugal também, né? Bombardear São Paulo de avião. Alguns dos veteranos dessa Peaky Blinders de chique-chique. revolta iriam iniciar uma missão Pior que é ainda bem maior. isso mesmo, né? Coluna Prestes. Um grupo de tenentistas que se rebelaram no Rio Grande do Sul se encontrou no Paraná com um grupo que bateu em retirada depois da Revolta Paulista. Tem O que apoio eles do decidiram Rony, então, hein? iniciar uma marcha de 25 mil Meu quilômetros Deus. ao longo de 2 anos para conscientizar e mobilizar a população brasileira contra a República Velha. No fim, o objetivo fracassou e a guerrilha foi encerrada na Bolívia. Tem dúvida que ia fracassar, né, cara? Parece até uma parada meio Mao Zedong, né, a parada, só que não tinha nada a ver com comunismo aqui, né, só que era bem nesse estilo, né, e andando tentando inflamar a população para as pessoas se juntarem à causa, né. Revolta dos Marinheiros. Nascida de uma associação de marinheiros e fuzileiros navais que se aproximaram do governo João Goulart e do PCB. Eles se mobilizaram para melhorar a qualidade de vida dos quadros mais baixos da Marinha. Começou com um discurso polêmico que fez com que os almirantes decretassem a prisão de quem estava falando e de quem estava assistindo. Rolou muita confusão, mas todos terminaram anistiados. Os almirantes consideraram um resultado humilhante, e não muito tempo depois, o golpe militar aconteceu. Nice! É isso, né, gente? Muito interessante, muito legal o vídeo. Como sempre, esses vídeos são muito legais de se assistir. Deixem aí nos comentários se vocês conheciam alguma delas. Alguma dessas vocês já conheciam, né? Mas qual que é que vocês têm mais interesse aí, se tem alguma condição na região que vocês moram, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis!